Olá, por qual motivo o Burj Khalifa, que é o maior prédio até 2023 do mundo, tem o formato que ele tem? Tá? Aqui é uma vista de fachada do Burj Khalifa, aqui é uma vista de planta dos primeiros pavimentos, e aqui é uma vista de planta do topo, ok? E aqui entra a questão, o Burj Khalifa, assim como a maior parte dos arranha-céus, ele vai reduzindo conforme sobe, ok? E tem vários motivos que combinados geram essa seção, tá? Tem vários motivos pelo qual é trabalhar com essa seção. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual o principal motivo que o Burj Khalifa tem o formato que ele tem, ok? Tá? E eu vou pegar as respostas aqui agora para explicar qual é o conceito e o que realmente ajuda, tá? Bom, a primeira questão é: o Burj Khalifa tem esse formato por causa do vento. E tecnicamente sim, todo prédio tem a estrutura dele baseada no vento, tá? Mas isso seria uma resposta básica que eu poderia passar para um leigo. Agora, por que esse formato aqui é eficiente para o vento? Essa que é a pergunta, tá? Agora entra a questão: alargar a base. E um dos motivos que esse prédio tem esse formato realmente é para alargar a base. Porque a gente tem que lembrar uma coisa: esse formato realmente ajuda contra vórtices? Ajuda para reduzir turbulência e tudo mais? Sim. Tá? Mas, se fosse por isso, tem um formato muito mais eficiente, tá? Que seria muito mais estruturalmente rígido do que esse formato aqui. Isso aqui é um formato como se fosse um tripé. Okay? Qual que é o formato? Se eu fosse pensar, eu posso escolher qualquer formato de uma estrutura para maximizar a resistência dessa seção para cargas em qualquer sentido e minimizar o efeito de vórtices. Bom, os vórtices acontecem quando tem uma parede reta e também acontecem quando eu tenho uma quina muito apertada. Então, o formato ideal, se eu quero fazer o formato mais eficiente para esses dois casos, trabalharia com um tubo. Okay? O tubo é o formato ideal. Um tubo não tem como tombar, ele não tem flambagem lateral, ele tem muito material longe do eixo. Quanto mais material longe do eixo, mais resistente é uma peça, ok? Ele tem uma inércia pesada, afinal ele tem muito material longe do eixo e nada de material no meio, não ajuda em resistência, tá? Ele tem várias vantagens, mas eles não fizeram um tubo, ok? Teve outros arranha-céus que foram feitos com formato de tubo, formato similar a tubo, mas não fizeram o Burj Khalifa formato de tubo. Por qual motivo? Porque o Burj Khalifa, assim como a maior parte dos outros prédios, tá? E a maioria das pessoas, claro, vocês se imaginam, mas a maioria das pessoas pensou só nesse formato da planta na base, tá? Isso é o formato global, elas precisaram só isso aqui, ó, tá? Mas isso aqui é uma versão simplificada do projeto, tá? Eu vou apagar porque parece outra coisa aqui, tá? Mas isso aqui seria uma vista simplificada. O que a gente vai ter aqui também é que ele vai reduzindo de tamanho. Porque quase todo o arranha-céu vai reduzindo de tamanho. Por que eles não escolhem a planta ideal e sobem todos os andares com a mesma planta? Porque seria extremamente caro fazer um arranha-céu onde todos os pavimentos são da mesma seção. E por que seria extremamente caro? Porque eu teria que ter um material muito mais forte na base, eu teria que ter paredes muito mais espessas. Tá? A questão é, aqui bem no topo, apesar de eu ter um andar ali, é um andar muito menor que na base. Então, apesar de que na base eu tenho uma certa área, uma certa região de concreto, essa região de concreto não precisa suportar o equivalente a um prédio de seção retangular constante. Por quê? Porque conforme vai subindo, tem menos material, ok? Tá? Se eu tenho menos material, eu tenho menos peso, porque é o material que gera o peso. Qual que é a carga na base, qual que é a pressão na base de um prédio de 200 andares? Vai depender se o prédio é retangular ou se o prédio vai afinando. Porque se o prédio vai afinando e ele vai ter tipo um apartamento, 2 apartamentos aqui no topo, ele não vai ter o mesmo peso que na base, que tem vários apartamentos. Em cada dessas peças aqui, ó, é dividido isso aqui e tem mais de 20 apartamentos por andar. Então, consequentemente, ele fazendo esse formato aqui é tão importante quanto isso, ok? Ele reduzindo aqui no topo vai ser muito mais econômico. Além disso, se eu for pensar, digamos que daqui até aqui, ó, o meio vai estar aqui. Então, vamos imaginar que o meio está nessa bolinha aqui que eu desenhei agora. Tá? O que vai acontecer é que o centroide dessa seção vai estar bem mais embaixo. Por quê? Porque tem mais material embaixo, então o centroide dessa seção está mais embaixo. A carga de vento total vai ser
o centroide da seção multiplicado pela área da seção multiplicado pela carga de vento, ok? Então, se eu reduzo a área no topo, eu reduzo o centroide. Se eu reduzo o centroide, também estou reduzindo a carga total de vento 2 vezes fazendo isso, ok? Então, esse formato aqui, que é um padrão de arranha-céus, é comum justamente por causa disso. Não é só a questão dessa geometria aqui. Beleza? Sabendo isso, então, vamos lá, continuando. Por que ele tem esse formato, então? E por que eu desenhei esses pontilhados aqui? Porque ele pode ir reduzindo assim. Imagina que eu faço um prédio tubular. Ok? Eu faço um prédio que é um tubo. Como que eu vou reduzir a seção? Você pode dizer, não, mas o prédio pode ir reduzindo, né? Ele poderia ter um formato tipo assim, ó, poderia ter um formato tipo de um cone. Ele até poderia ter um formato de um cone, mas eu teria que fazer paredes inclinadas. Ok? E paredes inclinadas são um pouco mais complicadas de serem executadas. Além disso, eu tenho um problema em qualquer prédio. Eu vou fazer um prédio circular, ok? Tenho um prédio tubular, beleza, fiz um prédio tubular. Eu vou ter cômodos nesse prédio, tá? Vamos ver que o prédio aqui tem uma espessura aqui, ó, sei lá, de 10 metros, ok? Se eu fizesse um formato assim, eu só conseguia colocar janelas para fora, ou as janelas teriam que ficar viradas para dentro. Só que se eu for fazer um tubo, ele vai ser assim, ó, tá? E daí eu não consigo ter janelas para cá, porque acaba sendo muito estreito, ok? Então, o que acontece é que, na verdade, isso é uma possibilidade, né? Você só ir afinando, mas também seria complicado. O que acontece seria o quê? Que só pode ter janela para fora, então o formato circular dificulta nisso. E um dos principais motivos que eles fizeram, é o estrutural. Não, é engenharia, mas não é estrutural. Foi o quê? Maximizar a área que você consegue ver para fora, ok? Imagina uma pessoa que compra o prédio no maior apartamento, eu vou comprar um apartamento no maior prédio do mundo, e daí a suíte do quarto dela fica virado para dentro do prédio. Ela não consegue ver a vista da cidade, é um absurdo, ok? Tá? Então isso aqui maximiza a área do prédio, ok? Agora, esse formato aqui, ele é incrivelmente similar à estrutura mais barata possível de uma obra alta, ok? Tá? Se você, por exemplo, precisa fazer uma obra bem alta e bem barata, tá? Tem casos específicos, precisa de uma peça muito alta, de uma obra muito alta, mas pelo menor preço possível, porque o único objetivo daquela obra é ficar em pé e ser alta. Esse é o formato. Tá? Isso é muito comum, eu fiz várias obras assim. Qual que é que tipo de obra que é essa aí que tem formato do Burj Khalifa e é feita por aí, você consegue encontrar na sua cidade, com certeza. É o quê? É uma torre de telecomunicação. Okay? Uma torre de telecomunicação tem uma pequena região aqui, um triangular, e três linhas de cabos. Ok, estou implantando ela aqui, ó, tá? Se eu ver se ela de lado, está aqui a torre, ok? E ela tem cabos para cá, e aqui ela tem cabos em dois sentidos que não consegue ver, digamos assim, ó, tá? Mas ela tem cabos para cá, e daí, claro, esses cabos vão vir aqui também para cá, ok? Tá? Mas isso aqui seria uma torre de telecomunicação. Aí vem a pergunta: por que torres de telecomunicação são feitas assim? Bom, a questão é, eu quero o mais barato possível. Certo? E qualquer obra, ainda mais quando eu quero fazer a obra mais alta possível, eu quero fazer a obra mais alta possível e qualquer dinheiro a mais que eu tenha para fazer a obra mais alta, não para fazer uma obra mais larga. Uma torre de telecomunicação tem 3 lados, porque se ela tivesse só 2, tivesse um cabo para cima, um cabo para o lado, um cabo para cima, um cabo para baixo, ela não seria estável. Eu preciso de 3 lados para estabilizar a torre, ok? Eu não poderia colocar 4 cabos? Sim, mas vai custar 33% a mais, de 3 para 4 é um aumento de 33%. Então, não compensa, ok? Então a questão é que não compensa fazer uma torre retangular assim estaiada, porque ficaria muito mais, com 4 lados, porque ficaria muito mais caro, não faz sentido, quero minimizar custo, então por isso esse triângulo, ok? Tá? Então essa é a questão de por que eles fizeram com 3 lados, ok? Eles não conseguiram fazer tubular, apesar de ser mais eficiente, porque geraria muitas, digamos, se fizesse 4 lados, ficaria mais caro. Se eu fizesse tubular, eu teria a desvantagem que não teria janelas adequadas, ok? E também tem outra questão. Quando o vento, por exemplo, bate de cima, aqui, ó, vamos ver o vento bate de baixo para cima, ok? O que vai acontecer? Ok, ele vai acertar uma grande área, ok? Ele vai acertar uma área daqui até aqui. Ele vai acertar a área do prédio. Mas o que vai acontecer é que vai tracionar essa haste, tracionar esse lado e comprimir esse lado, ok? Tá? Qual que vai ser o ponto mais solicitado? Vai ser aqui. Tá? O ponto que está mais afastado do eixo é o ponto mais solicitado. Estrutura básica.
Ok? Tá? Mas o que vai acontecer é que eu vou comprimir uma face, mas tracionar duas, menos. Eu vou tracionar pouco duas e comprimir muito uma. Tá? Como ele foi feito de concreto, e o concreto resiste bem o quê? Compressão, foi escolhido isso. Ok? Tá? E aqui entra a questão, tá, mas quando o vento bater daqui para cá, aí vai acontecer o contrário. Vai tracionar muito aqui e vai comprimir pouco em dois lados. Correto? Sim, porque quando inverte aqui, sim. Só que acontece quando o vento bate desse, porque nesse sentido aqui, até aqui é uma posição de risco por vórtice. Mas quando acontece isso, o que vai acontecer é que o vento que vai bater aqui, ó, ele consegue desviar lentamente do prédio. Okay? Então ele não aplica uma carga tão pesada. Okay? Tá? E a sucção aqui não gera sucção? Até vai gerar sucção aqui. Tá? Mas aqui vai acontecer um vórtice positivo, nesse caso, que acaba sendo um problema. Okay? Então, quando for comprimir muito o prédio, não é um problema, afinal, a carga de vento vai ser menor. Quando for comprimir, tiver uma compressão em 2 pontos, tá? Quando tiver uma compressão só em um ponto, apesar das cargas de vento serem maiores, o que vai acontecer é que o prédio consegue resistir por ter um braço de alavanca maior e também porque ele tem muito material para suportar a compressão. Tá? E, nesse caso aqui, eu estou minimizando os esforços de tração e lembrando que o que deixa o concreto caro? Quando tem que começar a armar muito ele para tração. Ok? Claro. Foi feito um concreto de alta resistência? Sim, todo arranha-céu usa concreto de alta resistência. Foi feito paredes espessas de concreto? Sim, tem paredes de mais de meio metro de espessura no Burj Khalifa de concreto de alta resistência, justamente por isso, parede estrutural é o sistema mais eficiente que existe para receber grandes cargas. E, com certeza, precisa de muita resistência nesse caso. Mas a questão é que esse é o motivo dele, tá? Quando o vento bate de lado, o que vai acontecer é que o vento vai vir para cá, ok? Tá? Então ele pode até torcer um pouco o prédio e ele não tem um formato tão eficiente para torção, tá? Porque um tubo seria muito mais eficiente para torção, mas ainda assim é uma torção baixa que acaba sendo mais eficiente do que cargas de vento bem maiores. Okay? Então essa que seria a questão relativa ao formato global do Burj Khalifa, ok? Isso aqui dele reduzir de tamanho, formato global. Isso aqui dele ter pouco material no topo, formato global, ok? Quando for pensar, tipo, a geometria do prédio vista de longe, ok? Ou o corte do prédio visto de longe, tá? Mas e visto de perto? É a mesma coisa ainda? Não, tá? O prédio visto de perto, ele tem uma questão bem interessante, ok? Que é o quê? Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos dar um zoom nessa região aqui. Eu vou ter o seguinte, as paredes do Burj Khalifa não são retas. Ele não, claro, paredes internas sim, mas as paredes externas não são retas. É por questão de arquitetônico, é por questão que não foi bonito se fosse reto. Não, simplesmente ser muito mais eficiente, barato se fosse reto. Tá? Se pudesse fazer, claro, se pudesse fazer a mesma espessura, não consegue. Tá? Mas aqui entra a questão. Qual o principal problema de uma peça comprimida? Tá? O principal problema de uma peça comprimida se chama regra da régua. Okay? Pega uma régua, aperta, ela flamba. Essa caneta aqui também é feita de plástico, igual uma régua. Tá? Se eu tentar apertar ela, ok? Vou tentar apertar essa caneta aqui, ó. Eu posso tentar apertar ela à vontade, eu não consigo dobrar ela igual uma régua. Por quê? Porque ela é redonda, ela não tem uma chapa reta para dobrar lateralmente. Então, a planta do Burj Khalifa, com essas paredes aqui, ó, curvadas, o que vai acontecer é que, primeiro, quando ela for tentar flambar, ela tem um arco, ela é muito mais espessa e ela é muito mais efetiva, similar a uma parede serpentina, ok? Recomendo que você pesquise parede serpentina porque era um jeito que eles faziam um muro bem alto, lá no século XVIII, com paredes bem finas. Tá? Ocupava mais área, mas era muito eficiente, ok? Tá? Por quê? Porque ela não tinha como flambar. E aqui tem outra vantagem. Quando o vento bate no prédio, ele não bate automaticamente no prédio inteiro e já está distribuído nos pontos rígidos. Não, ele vai bater nas paredes. As paredes têm que resistir os esforços de vento. Ok? A NBR 16868 já exige que a gente dimensione as paredes para cargas de vento, apesar de que muita gente não faz, porque o futuro está aí, só que não está igual para todo mundo, ok? Mas a questão é que as paredes têm que pegar a carga e distribuir para o prédio. E fazendo uma parede em formato de arco para as forças horizontais de vento, ela vai precisar muito menos aço para resistir os esforços
locais de vento, ok? Vai ser mais fácil colocar aberturas e ela continuar resistindo. Vai ser uma parede mais leve e é preciso reduzir o peso de uma estrutura porque uma parede tem, de um prédio, um arranha-céu tem que ser muito leve. E por que um prédio de arranha-céu tem que minimizar ao máximo o peso? Bom, imagina que eu resolvo fazer um Burj Khalifa, tá? E eu falo assim, mas eu não me importo de gastar mais. Eu vou fazer um FSK de 25, porque FSK de 25 é bem comum, eu ligo para a concreteira, eu vou fazer um prédio igual ao Burj Khalifa, só que em São Paulo, concreto de 25 porque é mais barato. Qual que é o problema com concreto de 25? Bom, concreto de 25, quando eu coloco fator de segurança, maturação dos esforços e a perda de resistência por carga a longo prazo, vai suportar o quê? 1.000 toneladas força por metro quadrado. Essa resistência de uma peça de concreto de 25 MPa, ok? Em torno de 1.000 toneladas por metro quadrado, ok? Tá? Que é até uma resistência bem considerável, ok? Porque um pilar de 1 por 1 suporta 1.000 toneladas. Só que um pilar de 1 por 1 pesa 2,5 toneladas por metro, ok? Tá? E daí eu pego esse 1.000 aqui, ó, e divido por 2,5, isso aqui vai dar o quê? 400 metros, ok? Tá? Isso aqui é metro cúbico, isso aqui é tonelada força por metro quadrado, isso aqui é metro cúbico, né? O resultado aqui vai ser 400, tá? E a questão é o quê? Que um prédio de 400 metros de altura, de concreto, imagina que eu faço lá uma caixaria gigante, uma caixaria está de 50 por 50, pega uma quadra de um prédio, uma quadra inteira de um bairro, ok? Faço caixaria só nas bordas e começo a preencher de concreto. Vai ficar 25. Quando eu chegar em 400 metros de altura, a estrutura já não é mais estável, tá? Mesmo se fosse mesmo se não tivesse nenhum quarto dentro, uma sala dentro, fosse só um bloco gigante, um monolito de concreto, fosse realmente uma peça de concreto maciça, ela arrebentaria com 400 metros de altura. Okay? Tá? Então, o que vai acontecer é que não dá para fazer um prédio de 400 metros de altura com FSK 25, ok? Na verdade, o máximo seria 400, tá? Mas na prática a gente quer muito menos porque tem que ter aberturas, eu não posso fazer um prédio de concreto maciço, tem que ter quarto, tem que ter sala. Ninguém vai comprar um pedaço de um bloco de concreto, a pessoa quer ter lugar que ela possa morar. Ok? Tá? Então, o que acontece na prática, uma altura limite de um prédio de 25 MPa é o quê? Uns 40 metros. Porque deve ser o quê? 10% da carga. Claro, mas é parede estrutural. Parede estrutural tem muito mais área, ok? 80 metros. Beleza, 80 metros. De 80 metros não bate recorde nenhum de arranha-céu, ok? Tá? Por quê? Porque o Burj Khalifa não tem 80 metros. Ele tem 800 metros. Vou ter que ficar 250? Ele não foi feito para ficar 250. Tá? Daí entra a questão justamente por causa disso que ele vai afinando e entra a questão justamente por causa disso eles fazem uma parede mais complexa, eles tentam aproveitar ao máximo o material, entendido? Para não precisar gastar tanto material, para não precisar chegar em 250 MPa, para não precisar de uma estrutura tão cara. Entendi essa questão? Por isso que ele vai afinando tudo mais. Também ele é um prédio de 800 metros e tem uma carga próxima um prédio de 400 metros. Ok? Já é 125 MPa, mas ele também não tem 125 MPa. Tá? E dentro da questão, por isso que eles fazem curvado, por isso que eles aproveitam ao máximo a geometria da estrutura e buscam maneiras de otimizar a estrutura. Beleza? Tá? Como eu falo regularmente, você quer entender como otimizar a estrutura? Estuda os principais casos, estuda os casos mais críticos, ok? Estuda o prédio mais alto, a ponte mais longa, tá? A maior ponte treliçada, a maior ponte em arco, tudo mais. É muito mais interessante você ver isso, porque, eu quero projetar um prédio de 10 andares. Como é que eles executam um prédio de 10 andares? Não, como é que eles executam um prédio de 200? Porque daí eu vou usar 1% disso para fazer um prédio de 10 andares tranquilamente, ok? Esses mesmos conceitos vão valer sempre, ok? Não é só para um prédio alto, ok? Esses mesmos conceitos vão valer sempre e vão garantir uma estrutura econômica sempre, não só em casos de prédios altos. Só que, claro, quanto mais alto, maior tem que ser a otimização, ok? Porque se fizer um projeto de uma casa, tem um sobrado, e você contratar um engenheiro mais ou menos, gasta 2% a mais, não é um problema. Fazer um prédio alto e gastar 2% a mais se você contratou um engenheiro errado, é um pepino grave. Por quê? Porque um sobrado que você gasta 2% a mais, não é tanto a mais assim, ele ia custar, sei lá, 500 mil reais, aumentou 2%, vai ser 510. Mas um prédio que você vai gastar 1 bilhão, se você gasta 2% a mais, é 20 milhões. Começa a compensar mais planejamento otimizado, entendido? Então, quanto mais alta a obra, mais otimizado é a obra, ok? Quanto maior a obra, mais otimizada é a obra, justamente porque quanto mais otimizada é a obra, mais econômica acaba sendo a obra, beleza?
tá? E economia é muito mais importante quando o valor é alto, tá? Mas por enquanto é isso, então. Vou lembrar vocês que aqui do lado tem a lista de todos os meus cursos, ok? Tá? Eu tenho curso tanto de concreto armado quanto de alvenaria estrutural, na verdade parede estrutural como um todo, onde eu abordo justamente questão de otimização de prédios, ok? Apesar de que esses meus conceitos podem ser usados também em obras menores, ok? Clicando no meu site que está na bio, você consegue acessar o meu site, onde tem todos os meus vídeos e também lá tem um vídeo de apresentação explicando exatamente como funciona cada curso, beleza? Mas por enquanto é isso então.